Mateus capítulo 5, 43. Meus irmãos, todos os domingos nós estamos aqui aprendendo qual a diferença de um cristão religioso para um verdadeiro cristão. Nós estamos aprendendo que um religioso ele segue doutrinas. Um religioso ele segue dogmas. Um religioso ele segue ensinamentos de um homem. Mas o verdadeiro cristão ele segue uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E não é difícil eu saber se eu estou agindo como um verdadeiro cristão ou como um cristão religioso. Como que eu consigo saber? É só eu olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo. Se eu estou agindo como ele ensinou, então eu estou agindo como um verdadeiro cristão. Agora, se eu estou agindo de uma forma diferente daquela que Cristo ensinou, então eu estou talvez até sendo um cristão, mas um cristão religioso. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está lá em João 14, 6, se eu não me engano. Ele estava dizendo assim: ninguém chega à vida eterna, a não ser pelos ensinamentos que eu deixei. Se seguir o que eu ensinei, vai chegar a Deus. Se não seguir, não vai conseguir. E olha o que ele ensinou para nós, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43. Hoje nós vamos falar sobre uma questão de amigos e inimigos. Outro dia eu vi um pastor na televisão dizendo assim: aos amigos tudo, aos inimigos nada. Eu falei, alguma coisa está errada com esse pastor. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Ele pode ter um título, porque título hoje é fácil. Título é simples. Se você entra aí num curso de teologia, no final, eles vão te dar um certificado, uma carteirinha de pastor. Um seminário de teologia, por exemplo. Ou então, tem pessoas por aí que sem critério nenhum, olha para alguém no culto: ah, você agora vai ser pastor, vem cá, porque Deus está dizendo que você vai ser pastor. E chama aqui, derrama o azeite na cabeça da pessoa. E a pessoa às vezes não tem nenhuma instrução. E às vezes a pessoa nem foi escolhida por Deus para aquela função. E aí alguém pega e entrega o título para ele. Entrega a carteirinha, está aqui, você é pastor. Então, pessoal, nós temos que começar a observar as coisas. Como que as coisas estão acontecendo? Está fundamentado na Bíblia? Olha o que Cristo ensina sobre essa questão de amigos e de inimigos. Mateus 5, 43. Olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu. Agora preste atenção, que se você observar, as aspas estão apenas de ame, estão entre as palavras ame o seu próximo. Aquele pedacinho odeie o seu inimigo não está entre aspas. Por que não está entre aspas? Porque isso aqui não está registrado na Bíblia Sagrada. O pedacinho de ame ao seu próximo está registrado. Jesus está fazendo menção àquilo que estava na lei de Moisés, nos profetas,
Mas esse outro pedacinho, e odeie os seus inimigos, foi inventado. Inventado por quem? Pelos judeus religiosos da época. Eles diziam: você tem que amar o seu próximo, mas o seu inimigo você tem que odiar, você pode odiar. E da onde que eles tiraram isso? De uma interpretação equivocada de um texto bíblico. Olha o problema. Tem gente que fala: cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Aonde que você concebe a ideia que cada pessoa pode interpretar do jeito dela? Claro que não. A Bíblia existe uma única interpretação para ela. A mesma mensagem pode ser aplicada em situações diferentes, mas a interpretação é sempre a mesma, não pode mudar. Porque quando alguém muda a interpretação, acontece isso aqui, ó. Jesus estava no Sermão da Montanha dizendo o seguinte: vocês aprenderam por aí que devem amar o seu próximo e devem odiar os seus inimigos. Versículo 44. Eu, porém, lhes digo. O que Jesus disse para eles? Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Tem gente que diz assim: não, bispo Paulo, para mim isso aí não dá não. Não, isso aí é querer demais. As outras coisas eu até faço, mas amar os meus inimigos não dá não. Tudo bem. Você continua então no grupo dos cristãos religiosos, não no grupo dos verdadeiros cristãos, porque Jesus, ele amou os inimigos dele. Aqueles que prenderam ele, que bateram nele e que levaram ele para a crucificação. A Bíblia indica que eles estavam no pé da cruz. E quando Jesus estava pendurado no madeiro, o que Jesus diz na sua oração? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É esse o Jesus da Bíblia, pessoal. Não é um outro que o mundo apresenta por aí. O Jesus da Bíblia nos ensina que verdadeiros cristãos não podem odiar pessoas. Ah, mas me fez muito mal. Um verdadeiro cristão, ele tem bons olhos. E ele consegue entender assim: fulano fez isso para mim, mas ele não sabe o que está fazendo. Tem algum mal na mente dele, na vida dele. E é este mal que está levando ele a agir desse jeito. Mas se Deus tiver misericórdia dele e permitir ele se livrar deste mal, então ele vai perceber que as atitudes dele têm sido as piores. Esta é a visão. Olha o que Jesus disse na cruz do Calvário, em Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha o que Cristo disse. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vai comigo, por favor, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu quero mostrar para você que na lei de Moisés não existia esse negócio de odiar os inimigos. Isso foi uma interpretação errada. Olha o que está escrito na lei de Moisés. Lê para mim, vocês, vai. Não, peraí, tem que ser todo mundo junto, senão fica bagunça, vai. Não procurem
aqui, ó, a interpretação errada aqui, ó. É aqui que eles interpretaram errado, ó. Não procurem se vingar, nem guardem rancor do seu povo. Então o que eles entenderam? Que eu só não devo me vingar de quem fizer parte do meu povo. Ah, mas os demais eu posso me vingar, os demais eu posso guardar rancor. Só que aí faltou ler o restante e interpretar dentro do conjunto, do contexto. Então está escrito: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então veja que aqui já mudou do povo, do seu povo, para o seu próximo. Porque o meu próximo nem sempre vai ser alguém do meu povo. Quem é meu próximo aqui agora? São vocês. E nós não fazemos parte de um mesmo povo numa questão sanguínea. Nós não somos membros de uma mesma família numa questão de sangue. Mas você agora é meu próximo. Então, independentemente se você é do meu povo ou não, a Bíblia está dizendo que eu devo amar você. Eu devo orar por você, querer o seu bem. Só que os escribas e fariseus, eles pegaram apenas aquele pedacinho e disseram o seguinte: quem for do nosso povo, nós amamos. Quem for contra os nossos pensamentos, nós odiamos. E aí eles colocaram no pacote, ó, os gentios, ou seja, quem não era do povo judeu, eles o quê? Odiavam. E os religiosos ortodoxos, ultra-ortodoxos, até hoje tem esse pensamento. Até hoje tem essa visão. Tanto é que um judeu ultra-ortodoxo, aqueles mais fanáticos, se ele encontra com você na rua, ele nem fala com você. Ele nem olha para você. Porque ele vê você como alguém desprezível. Ó, você não fez nada contra ele. Mas a ideia religiosa que eles têm está acima de qualquer tipo de princípio, de qualquer tipo de ética, enfim. Então eles odiavam, quando Jesus estava pregando ali no Sermão da Montanha, eles odiavam os publicanos, eles odiavam os gentios, os publicanos. Lembra quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, ou seja, era um judeu que foi contratado pelo governo romano para fazer o quê? Cobrar os impostos. Ou seja, alguém que recebeu uma oportunidade de quê, pessoal? De trabalho. Se ele está trabalhando, que mal ele está fazendo contra alguém? Nenhum. Mas o judeu já via ele como inimigo. É como se você hoje olhasse para o rapaz que vai levar o talão de luz na sua casa como seu inimigo. O que vai lá, agora não emite, né, na maquininha assim, sai na hora,
como se você olhasse para ele como seu inimigo. Quem diz que ele é seu inimigo? Ele está apenas trabalhando. Mas aquele povo que Jesus estava pregando para eles absorveram a seguinte ideia: não está fazendo o que eu quero, não está fazendo para me agradar, então é meu inimigo, eu odeio. Eu odeio. Se não faz o que eu quero, eu odeio. Se não me agrada, eu odeio. Eles odiavam também os samaritanos, porque os samaritanos, eles ficaram um pouco afastados do povo judeu quando o reino de Israel foi dividido em duas partes. Aí eles passaram a odiar os samaritanos. Então era muito ódio, muito ódio. E Jesus estava dizendo o seguinte: vem cá, como que vocês podem dizer que são filhos de Deus e ao mesmo tempo carregam todo esse tipo de ódio no coração de vocês? De rancor. Como que vocês podem dizer que tem a presença de Deus em sua vida e ao mesmo tempo vocês querem a destruição de alguém, o mal para alguém? Porque Deus não quer o mal para ninguém. Se Deus está em mim, então o que eu sempre vou desejar para o outro é o bem. Ah, mas ele não merece o bem. E quem merece o bem? Qual de nós, qual ser humano na face da terra nunca teve atitudes que fossem desprezíveis? Qual? Todos nós já tivemos, todos nós temos e todos nós ainda teremos. Então, como que eu posso dizer que alguém não merece o bem? Todos merecem o bem. Agora, tem pessoas que precisam da libertação. Tem pessoas que são dominadas por uma opressão, por uma coisa maligna, que leva elas a tomarem atitudes ruins. E não é eu odiando aquela pessoa que vai melhorar alguma coisa, pelo contrário, é eu orando por ela. Como Jesus ensinou: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. É eu orando por ela que Deus, tendo a misericórdia, vai libertá-la daquele pensamento maligno, ruim. Vai comigo, por favor, no livro de Gênesis, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 4. Êxodo, capítulo 23, versículo 4. Então os fariseus e os escribas, eles carregavam esse pensamento de que o inimigo você tem que odiar. Para eles, inimigos eram gentios, samaritanos, os publicanos e por aí vai. E eles ensinavam isso para as pessoas. Eles eram mestres da lei, eles eram os rabinos. Então eles ensinavam o povo também a odiar outras pessoas. Mas olha o que diz em Êxodo 23, versículo 4. Olha o ensinamento da lei. Vê se eles estavam agindo conforme a lei de Deus. Olha o que está escrito: se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, faça o quê? Leve-o de volta ao dono. Uai, mas não é seu inimigo? Os fariseus, os escribas não ensinavam para o povo que eles deveriam odiar o inimigo? Se isso fosse verdade, se fosse a vontade de Deus, o que estaria escrito aqui, ó?
Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, faça o quê? Mate-o. Jogue no barranco abaixo. Dê um sumiço nele. Leva para você. É seu inimigo. Ele tem que sofrer. Mas não é isso que a lei de Deus está ensinando. A lei de Deus está dizendo, achou que é do seu inimigo? Leve-o de volta. Presta atenção. Não está dizendo só assim, ó, não faça mal, não. Está dizendo que você tem o dever de pegar aquilo, sair da sua rota, às vezes até mesmo deixar um compromisso seu, para poder levar de volta aquilo que pertence ao seu inimigo. Ah, Bispo Paulo, eu não faço isso não, eu finjo que não vejo. Tudo bem. Não tem problema. Cada um de nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. E o inimigo, espiritualmente falando, ele quer que eu e você venhamos desprezar o ensino bíblico. O que liberta uma pessoa é a palavra de Deus, o que salva é a palavra de Deus, o que transforma é a palavra de Deus. Por isso que cada dia que passa, menos nós encontramos a palavra de Deus sendo ensinada. Porque quanto menos palavra de Deus o povo receber, mais engano vai existir. E quanto mais engano, mais condenação vai existir. Olha o versículo 5. Se vir o jumento de alguém que o odeia, alguém que odeia você, você ver o jumento dele cair sob o peso de sua carga. Então olha o exemplo, digamos que você está passando e a pessoa que mais te odeia está com o jumento dela aqui, ó, próximo a você, puxando ali uma carga sobre o jumento, pesada. Se você vê que o jumento daquele que te odeia caiu, tem gente que fala, eu já dou logo uma gargalhada. E ainda digo, bem feito. Só que o que a Bíblia está ensinando? Se você vê que isso aconteceu, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Mas Bispo Paulo, ele me odeia. E eu odeio ele. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se você fizer isso, significa que você é de Deus de verdade. Porque quem não é de Deus não faz. Mas quem é de Deus tem o amor de Deus dentro do coração. Quem é de Deus age como Deus agiria. É isso que falta no mundo. Por que você acha que o mundo está cada vez pior? Porque as pessoas do mundo estão cada dia mais vazias de Deus. E estão cada dia mais cheias de ódio. Cada dia mais cheias de ressentimentos, de mágoa, de desejo de vingança, de tudo que é ruim. Por isso nós precisamos voltar à essência. O maligno não quer que nenhum de nós pense assim, pessoal. Siga o ensinamento divino. Ele quer te enganar. Ele quer me enganar. A principal arte dele é enganar. Isso já começou lá
no Éden. Lembra do engano no Éden? Vai comigo em Gênesis, capítulo 3. Vai em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Observe nessa mensagem que nós vamos agora ler, que a história se repete. E o que o maligno mais deseja é que as pessoas professem a sua fé sem base bíblica. Professem a sua fé sem base bíblica. Como a pastora Wanda estava comentando comigo, ontem à noite ela estava assistindo um negócio aí, podcast, sei lá, e estava lá uma discussão entre algumas pessoas, uma defendendo o feminismo, outra dizendo que não concordava, sendo que ambas as pessoas se dizem cristãs. E uma dessas pessoas faz algumas colocações que são contrárias ao que diz o texto bíblico, sagrado. E quando ela faz algumas colocações que são contrárias ao texto sagrado, a outra pessoa diz: não, mas não é isso que a Bíblia diz, você lê a Bíblia? E a outra pessoa diz: eu vou ler a Bíblia para quê? Eu já vou na igreja. Para que ler a Bíblia? Eu já vou na igreja e faço o que o pastor está dizendo. Aí diz a pastora Wanda que a outra pessoa olhou para ela e falou: não, peraí, não entendi. Você diz que é cristã e que não é necessário ler a Bíblia, você não lê a Bíblia? Não, vou ler para quê? Já é suficiente, eu vou na igreja, participo das reuniões, o pastor fala, eu sigo o que ele diz e pronto. E a maioria das pessoas está assim. Talvez eu possa dizer que mais de 90% das pessoas que vão às igrejas estão assim. Não leem a Bíblia. E pelo fato de não lerem a Bíblia, elas criam suas próprias regras de fé. Ou então elas seguem as regras de fé que alguém diz para ela. Ela professa uma crença sem nenhum fundamento bíblico. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Não existe Deus sem a Bíblia. Não existe Jesus Cristo sem a Bíblia. Se nós estamos reunidos aqui nesta manhã, é simplesmente e totalmente por causa da Bíblia. A palavra do Senhor. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de fé que eu estou professando. Aí eu estou na igreja, mas eu odeio os outros. Então, peraí, tem alguma coisa muito errada, ou comigo, ou com a igreja. Porque se a igreja estiver me ensinando que eu não devo ter esse tipo de sentimento de ódio no meu coração, que eu devo amar a todos, sejam amigos ou inimigos, então o problema está em mim. Mas se a igreja não está me ensinando que eu devo amar amigos e inimigos, então o problema está na igreja. Eu tenho que ter esse entendimento. Porque o inimigo, ele quer que você, o adversário, quando eu falo inimigo, eu falo adversário, espiritualmente falando, maligno. Ele quer que você professe uma fé fora do padrão bíblico. Porque aí ele te condena. Que nem condenou Adão. Olha a serpente. Olha aqui, ó, lá no jardim. Lembra do Adão e Eva? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher. Olha como é que o inimigo engana. Abre aspas, a serpente. Ó. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?
Então olha a semente, olha a semente do inimigo, ó. Jogou um verde. Vem cá, ô mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer de fruto de nenhuma árvore que está aqui no jardim? Foi isso que Deus tinha dito, pessoal? Não. Não. Deus tinha dito que uma árvore específica eles não deveriam o quê? Tocar. Mas olha como que o inimigo começa a confundir aquilo que Deus disse na mente da pessoa. Colocar dúvida. Tentar fazer a pessoa pensar diferente daquilo que Deus tinha falado. Esse é o trabalho dele. O trabalho do maligno é o tempo todo fazer você pensar de forma diferente ao que Deus disse na Sagrada Escritura. O tempo todo. Ele quer que você pense diferente. Ele quer que você crie novas regras de fé. Ele quer que você professe uma fé sem base bíblica. Olha a resposta da mulher, versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu quem? A mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, disse Deus. Não, Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, o quê? Morrerão. Então ela sabia, a mulher sabia o que Deus tinha dito? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas o inimigo, ele trabalha para fazer a pessoa interpretar do jeito dela. Pensar diferente. Olha o que o inimigo diz para ela, versículo 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então olha como que o adversário, ele colocou em dúvida aquilo que Deus tinha dito e fez a mulher pensar de uma forma diferente. E aí você já sabe o resultado. A mulher vai seguir o que Deus ensinou ou vai fazer o que ela pensou diferente? Hein, pessoal? O que Deus ensinou ou o que ela pensou diferente? O que ela pensou diferente. E por fazer aquilo que ela pensou diferente, você já sabe qual foi o resultado. O resultado foi a expulsão deles do jardim, da presença de Deus e todo o sofrimento que eles vieram a ter na vida deles. Assim somos nós. Se nós não fazemos do jeito que Deus ensina, se nós fazemos de forma diferente, porque nós pensamos diferente, porque nós interpretamos diferente, nós vamos atrair sofrimento para a nossa vida. Então o Senhor Jesus está dizendo lá em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 44, o que ele disse? Mateus 5, 44, o que ele falou para nós? O Senhor Jesus: eu, porém, lhes digo, o que ele disse? Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Versículo 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. Pai com letra maiúscula, está se referindo a quem? A Deus. Se eu amar meu inimigo e orar por quem me persegue, eu vou estar agindo como um verdadeiro filho de quem? De Deus.
Olha lá. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos, como também sobre quem? Sobre os injustos. Então veja que Deus faz o bem a todos. Todos merecem? Não, ninguém merece. Deus, Ele dá a luz do sol. Ele deu a luz do sol hoje. Tanto para você que é uma pessoa que procura ser uma pessoa correta, como também Ele deu a luz do sol para aqueles que estão sempre fazendo escolhas erradas, ruins. Já pensou se Deus fosse dar a luz do sol só para quem procura fazer o que é certo? Olha o que está dizendo, que Ele faz chover tanto sobre os justos como injustos. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo assim, se o Pai age desse jeito, então o Filho deve agir do mesmo jeito. Por que que você quer o bem só para quem é seu amigo? Você já pensou se Deus pensasse assim? Se Deus agisse assim? Você escuta por aí todo mundo dizendo que o ser humano, todo ser humano é filho de Deus. Mas a Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia está ensinando que filho de Deus é quem age como Deus age. Vai comigo, por favor, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos aprender como que é ser um filho de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Eu quero ser um filho de Deus. Então vamos aprender como que é ser um filho de Deus. Qual a maneira de agir? Efésios 5:1 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então quer dizer que eu só vou ser declarado filho de Deus se eu procurar imitar a Deus em tudo que eu fizer. Eu vou fazer isso. Como que Deus agiria nessa situação? O que está na Bíblia? Deus agiria assim. Então eu vou imitar como Deus agiria. Agora eu vou naquele lugar. Como que Deus agiria naquele lugar? Como que Deus faria naquele lugar? Então eu vou imitar a atitude que Deus teria naquele lugar. Se alguém fizesse comigo assim, como que Deus agiria com aquele alguém? Então eu devo imitar a maneira que Deus agiria com aquele alguém. Assim, eu vou me tornar um filho de quem? De Deus. Versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a quem? A Deus. Você já pensou se Cristo tivesse morrido só por quem fazia o que é certo? Quer dizer que quase todo mundo aqui, estaria condenado, porque muitos de nós aí, num passado, já fizemos muitas presepadas. Muitas.
Então, se Cristo tivesse morrido só por quem sempre foi certinho, quer dizer que nós estaríamos excluídos. Mas se nós estamos aqui hoje, incluídos no programa de salvação de Deus, é porque Cristo, Ele nos amou, mesmo quando nós éramos seus inimigos. Inimigos por causa das escolhas erradas que fizemos, por causa das atitudes detestáveis que nós tivemos. Então Ele nos amou. Então hoje Ele está nos ensinando, para ser um verdadeiro cristão, eu também devo aprender a amar quem tem atitudes detestáveis para comigo. Eu devo orar por aqueles que querem me destruir, que querem o meu mal. Não, Bispo Paulo, mas isso não é justo. O que não é justo? Para ser um filho de Deus, eu não tenho que imitar a Deus. Eu posso escolher não ser um filho de Deus, então. Não tem injustiça. Eu posso escolher ser filho de outro alguém. Ah, não, mas eu quero ser filho de Deus. Então vamos fazer imitando a Deus. Vai comigo em 1 João, já estou terminando. 1 João capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola de João 2:9. Olha o que diz. Se alguém afirma o quê? Estou na luz. Quem é a luz? Jesus é a luz. Então eu estou em Cristo, olha lá. Mas odeia seu irmão, ainda está onde? Na escuridão. Quer dizer que tem gente que está na igreja, que diz que está na luz, que está com Cristo, que é filho de Deus, mas ele odeia alguém que fez mal para ele, que prejudicou ele. Então Cristo está ensinando e está dizendo que essa pessoa ainda está na escuridão. Ah, mas eu estou na igreja. E estar na igreja é uma oportunidade para a gente aprender a palavra de Deus. Não significa que a gente está com Deus simplesmente pelo fato de estar na igreja. Eu tenho que estar aqui aprendendo, colocando em prática. Versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então quer dizer que tem muita gente na igreja que está como? Cega. Não sabe para onde está indo. Espiritualmente falando, está completamente perdida. Aqui em 1 João mesmo, vai no capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua o quê? Morto. Quer dizer, o que é isso? Passar da morte para a vida? Deixar de estar condenado para estar o quê? Salvo. Isso é quando eu amo o meu irmão. Agora, se eu não amo, se eu odeio, eu continuo morto. Ou seja, eu continuo condenado. Mesmo estando aonde? Na igreja. Versículo 15. Quem odeia o seu irmão, já o quê, pessoal? Já é assassino. Mas eu não matei. Mas a Bíblia está dizendo que só de eu odiar, eu já estou cometendo o pecado do assassinato. E a Bíblia fala que os assassinos
não entrarão no reino de Deus. Então quer dizer, mas alguém me prejudicou muito, por isso eu guardei esse ódio, eu guardei essa raiva, eu odeio ele, eu quero que ele morra. Tudo bem, você pode querer que ele morra, é um direito seu, mas diante de Deus você já é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Então olha que instrução que Jesus está nos dando hoje. Porque vamos ser sinceros, é muito difícil achar alguém que nunca foi esfaqueado por outro alguém. Quando eu digo esfaqueado, não precisa de ser literalmente ali a peixeira, não. Eu falo com ações, atitudes. É quase impossível você achar alguém que nunca foi apunhalado por outro. Então essa mensagem está mostrando para nós que se eu não aprender a amar quem me faz mal, quem já me fez mal, ou quem vier a me fazer mal, eu não terei a vida eterna. Quer dizer que eu vivi um bom tempo como um religioso, um cristão religioso, mas nunca fui um verdadeiro seguidor de Jesus. Nunca fui um verdadeiro cristão. E agora o versículo 16, lá em 1 João 3,16, diz assim, ó. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Quando você vê a palavrinha irmão ali, ó, não entenda apenas como um amigo, entenda como seu próximo, inclusive o inimigo. Como pode o amor de Deus estar em mim se eu vejo alguém necessitando de um socorro e eu não faço nada? Tem gente que diz, está pagando o bispo Paulo. Ele está pagando o que fez, é por isso que ele está assim, doente, morrendo. E se depender de mim, vai morrer seco. Vocês nunca viram ninguém falando assim? Só eu que vi, então. É exatamente sobre isso que Cristo está nos ensinando. Que não devemos ser assim. Pelo contrário, devemos mostrar o amor de Deus que está dentro de nós. Versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então não são palavras que definem quem eu sou, são as minhas ações que definem quem eu sou. Meu Deus, as minhas ações. Volta comigo lá em Jesus, lá em Mateus 5, agora é 45, né? Não, 46 agora, versículo 46. Versículo 46, Mateus 5, 46. Cadê? Coloca na tela para mim, por favor. 46 agora. Estamos continuando.
se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que vocês estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Então Jesus vai usar o exemplo das pessoas que aquele povo odiava. O povo judeu não odiava os cobradores de impostos, os publicanos, os gentios. Jesus está dizendo, vem cá, se vocês que estão aqui dizendo que são de Deus, vocês aqui, que estão dizendo que são filhos de Deus, vocês só fazem o que os outros, que vocês dizem que não são filhos de Deus, também fazem. Que diferença existe entre vocês e eles? Não tem diferença nenhuma. Você está agindo igual a ele. Então, se você quer ser diferente, faça de forma diferente. Mostre que o amor de Deus está dentro de você. Mostre que você realmente entregou sua vida para Cristo. Seja um verdadeiro cristão. Não seja apenas um religioso. Mostre com suas ações, com as suas atitudes. Vai comigo em Lucas, capítulo 22, versículo 49. Um exemplo aqui de amar quem te odeia. Um exemplo de amar quem te odeia. Lucas 22, 49. Lucas 22, 49. Cadê? Por favor. Pode abrir na sua Bíblia. Lembra que Jesus foi preso no jardim do Getsemane? Lembra? Jesus Cristo foi preso para ser levado para ser crucificado? Aquelas pessoas que foram prender ele, o que você acha? Amavam ele ou odiavam ele? O que você pensa? Amavam ou odiavam? Odiavam. Quem te ama vai dar um jeito de desviar o caminho para não ter que fazer o mal contra você. Essa semana lá em casa, conversando, na escola da minha filha ia ter é a semana do estudante, aí tinha um dia lá que tinha que ir com a fantasia. Aí ela falou, escolheu de ir de Polícia Federal. Legal. Aí ela até tem esse pensamento assim de ser uma Polícia Federal quando crescer. Legal. Só que eu disse para ela assim, filhinha, pensa direitinho. Se é realmente isso que você quer para a sua vida, porque vai chegar um tempo que a Bíblia diz que aquele que é uma autoridade policial vai ter que prender aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. E se você for um polícia federal, talvez você vai ter que prender o seu pai. Então pensa direitinho se é isso que você vai querer para a sua vida. Porque eu imagino que vai ser muito difícil ter que tomar essa decisão. E eu estou dando esse exemplo para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Aqueles homens foram prender Jesus porque quem ordenou a eles odiavam a Jesus. Eles estavam cumprindo uma obrigação, porque outras pessoas, os sacerdotes, odiavam a Jesus. E aí aconteceu o seguinte, olha lá, Lucas 22, 49, quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, quando viram que chegou os sacerdotes com os policiais, os guardas, o que os discípulos de Jesus disseram?
Senhor, devemos lutar. Trouxemos as espadas. Versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então, na hora da confusão, um discípulo de Jesus arrancou a espada e vapo, cortou. Nervoso ele, né? Versículo 51. Mas Jesus disse, o que Jesus disse? Basta. E tocando a orelha do homem, curou. Jesus curou uma pessoa que foi ali para fazer o mal contra ele. Cristo estendeu a mão para alguém que provavelmente odiava ele. E é isso que ele está ensinando para mim e para você nessa manhã. Que um verdadeiro cristão não estende a mão apenas para quem o ama, mas ele estende também a mão para quem o odeia. O verdadeiro cristão faz diferente. O verdadeiro cristão é luz no mundo, é sal na terra. Mais um exemplo para nós. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O verdadeiro cristão carrega o amor de Deus. O verdadeiro cristão carrega o amor de Deus. 1 Coríntios 13, 4. E como é o amor de Deus? O amor de Deus é assim, ó. Lê para mim, vocês, vai. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Ah, agora muito forte. Lê para mim agora, vai. O amor o quê? Vai. O amor não exige que as coisas sejam a sua maneira. Tem gente que fica com ódio dos outros porque o outro não está fazendo do jeito que ele quer. O amor não exige que as coisas sejam a sua maneira. O amor não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com o quê? Com a injustiça, mas sim com a verdade. E o versículo 7, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que todo verdadeiro cristão deve carregar. Não por aqueles que são do seu povo apenas, mas por todos aqueles que são o seu próximo. Às vezes o seu próximo vai ser a pessoa que mais te fez mal. E aí é a hora de você mostrar que a essência de Deus está em você. A verdadeira evangelização não está naquilo que você fala para os outros, mas está no comportamento e nas atitudes que você tem para com os outros. Tem pessoas que dizem, por que minha família não vai para a igreja de jeito nenhum? Tem um demônio lá. Não, às vezes o demônio é a própria pessoa. Que é isso, bispo Paulo? É? Porque a família olha e as atitudes daquela pessoa são todas reprováveis.
Mas às vezes a pessoa fala muito bonito em casa, ah, Jesus é amor, Jesus morreu na cruz, olha, Jesus isso, Jesus aquilo, e o familiar olha para ela como quem diz, e por que eu não vejo nada disso em você? Não é verdade? Você é o oposto disso tudo. Tem gente que por educação, para não criar problema, não fala. Eu sou daqueles que fala. Eu sou do grupo que fala. Se eu ver que um negócio não está do jeito que deveria estar, eu falo. Eu não tenho medo de me indispor. Mas tem gente que por educação e tal, enfim, por critérios, não fala, mas pensa. E aí nunca vai acontecer ali uma evangelização dentro da família. Agora, se você agir como Cristo está ensinando você a agir, eu duvido que a sua família não vai reconhecer o amor de Deus em você. Eu duvido que a sua família não vai dizer assim, fulano está no caminho certo. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e seguir o caminho que fulano está seguindo, porque esse é o caminho certo. Olha como é que ele age. Olha como é que ele se comporta. Olha aquela situação, se eu fosse ele, eu tinha matado o outro. Mas olha como é que ele agiu, que sabedoria, que amor de Deus, que coisa linda. Fulano, como é que você consegue isso? Aí, o fulano, não, é porque eu tenho aprendido na palavra de Deus. Aí leva a pessoa junto, ó, sem fazer força. Suas atitudes falam muito mais do que suas muitas palavras. Muito mais. Último versículo, lá em Mateus, é o versículo 48 agora, né? 5:48, último versículo. Portanto, sejam o quê, pessoal? Sejam o quê? Perfeitos. Como perfeito é o seu Pai o quê? Celestial. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, olha, você não deve apenas procurar seguir alguns critérios da lei, porque aquele povo conhecia a lei de Moisés. Jesus estava dizendo, vocês têm que procurar ser perfeitos como seu Pai é perfeito. Agir como Ele age. Jesus está dizendo que o ensinamento para um verdadeiro cristão, ele vai além de palavras, além de regras. Ele tem muito mais a ver com a conduta, com o bom exemplo, com o agir semelhante ao agir de Cristo. Leva daqui hoje essa instrução. Se você ainda carregava um peso no seu coração contra pessoas que te fizeram mal, se liberta disso. E se essa pessoa precisar de você, meu amigo, estende a mão. É com esse amor de Deus dentro de você que você vai alcançar a vida eterna e vai levar a vida eterna para aquelas pessoas também. Vai proporcionar a vida eterna para aquelas pessoas também. Mostre para o mundo que você não se tornou apenas um religioso como o mundo diz que você é. Mostre para o mundo que você se tornou um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Faça o que Cristo fez. E você vai ter o seu nome escrito no livro da salvação.